Fala, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à 12ª aula da série Cenário do Super Mario no Blender do zero passo a passo. Wellington Coloni falando. Se por um acaso você está nesse vídeo aqui e caiu de paraquedas e ainda não assistiu às aulas anteriores, nesse momento eu estou compartilhando na tela o card das aulas anteriores, beleza? Desde a aula 1. Nessa etapa de nosso projeto, iremos começar com a aplicação dos materiais em nossa cena, beleza? Então, primeiramente, eu vou vir aqui na parte superior e mudar para o modo de visualização Material Preview. Esse modo é um pouco mais pesado e pode ser que trave em seu computador. Se por um acaso estiver muito pesado e estiver dando algumas travadinhas, você pode vir aqui na seção Render Properties e desativar essa opção Ambient Occlusion, tá? Que a gente desativa a exibição das sombras, e essa opção Bloom também. Tá? Se você deixar essas duas desativadas, pode ser que fique um pouco mais leve. No meu caso aqui está rodando tranquilo, eu vou deixar elas ativas mesmo. A gente precisa estar na seção Material Properties para a gente começar a fazer a aplicação dos materiais. Tá? Então eu vou clicar com o esquerdo aqui para a gente ter acesso a ela. E eu vou selecionar, a princípio, os nossos blocos, a estrutura de nossos blocos. Tá lá, já selecionei eles. Então, com os nossos blocos selecionados, perceba que aqui na parte superior já tem um material presente. Né? A gente ainda não criou nenhum, mas já tem um ali criado por padrão. Tá? Se no seu, por exemplo, tiver sem um material aqui, por exemplo, se a gente clicar aqui nesse ícone de menos, ó, se tiver dessa forma, basta você clicar nesse botão aqui de New, ó, que aí vai ficar com o material presente. Eu vou começar criando um nome aqui para a gente conseguir se organizar. Eu vou dar 2 cliques aqui e vou colocar como nome material blocos. Tá? E você pode colocar o nome que você desejar. Para a gente trocar a cor do nosso material, a gente precisa clicar nesse retângulo branco aqui, ó. Lembrando que eu estou na seção Material Properties, tá? A gente precisa clicar nesse retângulo branco aqui e a gente vai ter esse gamut aqui com todas as cores. Se a gente clicar com o esquerdo, deixar o clique esquerdo pressionado nessa bolinha aqui e mover ele, ó, a gente vai conseguir direcionar para a cor desejada. Tá? Como aqui vai ser meio que uma texturinha de terra, né? A gente poderia deixar ela levemente clara assim, ó, mais ou menos aqui. Puxando assim pro vermelho, pro laranja, ó. Tá vendo? Mais ou menos. E para a gente escurecer esse tom, a gente desce aqui, essa bolinha aqui do lado, ó. Quanto mais para baixo, mais marrom, mais escuro, aliás. Quanto mais para cima, mais claro. Na verdade, eu tô achando que ainda tá bem escuro. A gente pode jogar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Vamos ver. Talvez descer um pouquinho, vamos ver. Aí. Na verdade, depois, nas aulas posteriores, a gente vai aplicar uma textura aqui. Que eu desenvolvi uma textura bastante interessante com umas pedras, com um esqueleto, que é muito bacana. Depois a gente vai aplicar uma textura. Só que como essa aula é para a gente fazer juntos aqui o processo de aplicação dos materiais, então eu acho interessante a gente deixar com todos os materiais aplicados certinho, depois a gente coloca a textura. E é até interessante que já vai estar renomeado certinho. Beleza? Então essa é a primeira parte, ó. A gente já conseguiu então aplicar o material nos blocos e agora a gente já pode definir o material para nossa grama também. Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou clicar com o esquerdo do mouse em cima dela, selecionei essa primeira aqui, tá? Eu vou pressionar a tecla Shift, selecionar essa e essa. Lembrando que a gente precisa pressionar a tecla Shift juntamente com o clique esquerdo para a gente selecionar. E eu vou pressionar o comando Ctrl J. Ctrl J para a gente unir todos esses objetos. Tá? Olha lá, a gente uniu todos. E esse atalho e muitos outros, né, você encontra dentro do meu e-book de atalhos e comandos. O guia completo de atalhos e comandos. Se você está comigo até aqui e ainda não adquiriu o seu exemplar, você está perdendo, porque ele ainda está com um preço promocional de lançamento, beleza? Eu tenho certeza que esse material somará muito para os seus estudos e projetos, te garanto. O link dele vai estar aí na descrição e no primeiro comentário. Acabando essa aula, você dá uma olhadinha que eu recomendo demais esse material, beleza?
E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um material para a nossa grama. E aqui perceba que as nossas gramas elas estão com o material que a gente aplicou nos blocos, né? Então a gente não quer isso, eu vou deletar ela aqui, ó, clicar nesse ícone de menos aqui, beleza? E agora eu vou clicar aqui em New, para a gente criar um novo material. Beleza? A gente criou um novo material. Aqui em Base Color, eu posso clicar aqui com o esquerdo do mouse e eu vou jogar num verde aqui, ó. A gente deixar um verdinho, ó. Vamos ver, eu acho que está muito claro, né? A gente pode escurecer ele um pouco, talvez, ó. Jogando um pouquinho mais para cá. Depois a gente vai aplicar uma textura aqui também. Aqui no meu caso, está percebendo que tá dando algum probleminha aqui, ó, porque tá por dentro, ó, a nossa grama tá entrando um pouquinho dentro do bloquinho. Vou selecionar a grama aqui, acabou selecionando todas, né, porque a gente uniu elas. Eu vou pressionar a tecla Tab, tá, pra gente acessar o Edit Mode. Aqui, ó, vou clicar no espaço vazio, deixar o mouse aqui na extremidade dela e apertar a tecla L, né, a tecla L pra gente selecionar ela. E vou mover um pouquinho em X, ó, só um pouquinho. Aí. Talvez um pouquinho para frente aqui também. Ó. Aí. Se o seu estiver dando esse probleminha de visualização, é só você fazer isso. Tá? Tirar de dentro um pouquinho da outra. Olha aí que bacana. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Antes da gente partir para os próximos materiais, eu já vou configurar a rugosidade e tudo mais deles. Tá? Então já vamos começar com a grama, que ela já está selecionada. A grama, na vida real, ela não é tão fosca como que está aqui, né? Ela não é tão fosca assim. Então, como que a gente faz para deixar ela mais brilhante? Tá? Então, eu vou clicar aqui dentro da seção Material Preview. Eu vou clicar nessa setinha aqui para a gente habilitar a visualização do material. Tá? Que aí fica essa esferinha aqui com a visualização do material. Tá? Para a gente deixar um pouquinho mais brilhante, a gente precisa descer o Roughness, que em português seria rugosidade. Tá? Então, se a gente descer um pouquinho, ó, perceba que se a gente descer de tudo, ela vai ficar totalmente brilhante. Ó. Não é totalmente brilhante, é um pouquinho brilhante. Aí. Para ter um pouquinho mais de brilho. Ó. Talvez um pouquinho menos. Aí. Já fica com um aspecto mais interessante, a gente consegue visualizar aqui. Nessa grama, a gente vai também aplicar uma textura. Tá? Que a textura que eu preparei aqui, ela tem uns detalhezinhos interessantes que vai ficar bacana. Mas, como eu disse, né, a gente está fazendo a aplicação dos materiais aqui para a gente fazer juntos. Aqui no meu também está dando probleminha de visualização, tá vendo? Se eu dou um zoom aqui, parece que a grama está entrando dentro. Então, eu vou selecionar ela com o clique esquerdo do mouse, tá? Pressionar a tecla Tab para a gente acessar o Edit Mode. A outra está selecionada aqui, né? Então, eu vou clicar no espaço vazio para anular a seleção. Deixar o mouse aqui na extremidade, tá? E apertar a tecla L para a gente selecionar. E vou movê-la um pouquinho para frente aqui, ó, só um pouquinho, só para ela sair. Apertar a tecla Tab para sair do Edit Mode e clicar no espaço vazio. Beleza? Aí já corrigiu. Se no seu tiver dando esse problema de visualização, para corrigir é só fazer isso. Perceba, vou selecionar a grama aqui, ó, que a nossa origem foi parar lá em cima. Porque a gente deixou esse bloco aqui selecionado, essa grama aqui selecionada. Para a gente deixar a nossa origem no centro de todas as gramas, né, a gente precisa clicar com o direito do mouse, né, como a gente já viu. Aqui na seção Set Origin, escolher Origin to Geometry. Né, e a nossa origem fica no centro da seleção, beleza? Já vamos configurar também o material aqui dos nossos bloquinhos. Tá? Eu selecionei ele aqui, cliquei nele, tá, para a gente ter ele selecionado. Selecionei ele, a gente vai aumentar a rugosidade dele um pouco mais. Ó. Deixar ele mais rugoso, tá vendo? Mais fosco. Quanto mais a gente aumenta esse valor, mais fosco o nosso material fica. Né? Sem brilho. Quanto menos, mais brilhante, olha só. Se a gente virar aqui, olha ali que brilhante que ele tá. Né? Então a gente quer ele totalmente fosco, porque a terra é fosca, né? A gente pode deixar perto de ficar no máximo esse valor. Beleza? Agora a gente pode selecionar, vamos já configurar o material dos canos também. O cano também a gente vai aplicar uma textura posteriormente. Tá? Então vou selecionar ele aqui. Clicar aqui em New, tá? Para a gente criar um novo material que ele não tem nenhum ainda. Clica aqui em New. Vou renomear ele como cano.
A gente esqueceu de renomear a grama, né? Vou selecionar ela aqui, ó. Clicar 2 vezes aqui para renomear. Grama. Beleza? Então, vou selecionar o cano novamente. Ele vai ser verde também. Vou clicar aqui em Base Color. Deixar um verdinho aqui. Só que vai ser um verde mais escuro. Tá? Então, a gente pode descer essa bolinha aqui mais para baixo, ó. Mais ou menos assim. Aí. Depois a gente vai aplicar a textura. Então, não se preocupe muito. É mais para você entender como que a gente pode estar fazendo a configuração dos materiais. Aqui, ó, em Metallic, a gente vai aumentar. Vamos ver aqui quanto que a gente pode aumentar. Vai olhando sempre na bolinha. Ó. A gente pode aumentar ele para o máximo, eu acho. Vamos ver. Tá vendo que ele ficou com um aspecto metalizado? Ó? Isso mesmo. E agora aqui no Roughness, que seria rugosidade, a gente diminui um pouco. Ó. Vamos ver. Acho que assim ficou interessante, ó. Tá vendo? Talvez a gente possa deixar um pouquinho mais claro. Eu vou clicar aqui, ó. Levar um pouquinho mais para frente aqui. Bom, acho que assim tá bom mesmo. Só subir um pouquinho aqui para deixar um pouquinho mais claro. Aí. Diminuir um pouquinho a rugosidade, vamos ver. Isso daqui é tudo teste, tá? Você precisa fazer esses testes. Aumenta um pouquinho. É tudo teste para a gente ir vendo como que a gente pode fazer. Acho que ficou bom. E agora a gente vai fazer um negócio bem interessante. A gente não precisaria criar um novo material para esse e um novo material para aquele, né? Configurar tudo de novo. Para a gente usar um material que já foi criado, né? Basta a gente selecionar o objeto que a gente quer, clicar aqui, ó. Se no seu tiver com um material assim, você pode deletar ele, ó. Clicar aqui nessa setinha aqui e escolher o material do cano, ó. Lá já aplica certinho. Já foi aplicado. Mesma coisa eu vou fazer para esse aqui também. Ó. Selecionei ele. Clica aqui. Cano. Aí que bacana. Bem interessante, né? Bem simples. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Salve aí também. E se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se você está acompanhando as aulas e não se inscreveu, se inscreva para você não perder as próximas aulas, beleza? Não se esqueça também de ativar a notificação aí clicando no sininho. É de extrema importância. Agora a gente pode criar um material para as nossas moedas. Tá? Então eu vou selecionar essa daqui, ó, deixar a tecla Shift pressionada, clicar com o esquerdo nessa e nessa, nessa e nessa. Tá? A gente tem todas elas selecionadas. Eu vou pressionar o comando Ctrl J para a gente combinar elas, né, para a gente unir todas elas. Ó. Vou clicar com o direito e escolher aqui em Set Origin to Geometry, para a origem ficar no centro. Não precisaria, tá? Não é uma regra isso, mas é que eu gosto de deixar a origem no centro dos objetos, tá? Mais por gosto mesmo. Aí agora eu vou clicar aqui em New para a gente criar um novo material. Vou renomear ele, né? Vamos colocar aqui moedas, porque a gente está renomeando os materiais, né? Não os objetos. Depois a gente vê se tem necessidade de renomear os objetos. Eu gosto de deixar o projeto bem organizado, que eu sou bem sistemático com isso. Tá? Então a gente já tem o material aqui das nossas moedas. A cor dele, a gente vai clicar aqui no retângulo na frente de Base Color, deixar ela amarelinha aqui, ó. Vamos ver aqui. Um amarelinho assim meio ouro mesmo. Ó. Deixar aqui o Metallic no máximo, para deixar como se fosse de ouro mesmo, ó, e tirar o Roughness aqui, deixar ela mais brilhante. Ó. Olha ali que interessante que já ficou. Tá vendo? Talvez deixar ela um pouquinho mais clara. Vamos clicar aqui, jogar ela um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Mais pro amarelo. Subir um pouquinho essa bolinha, para ficar mais branquinho, mais clarinha ainda. Olha que bacana. O aspecto de moeda, né? Aí se você quiser deixar ela mais fosquinha, você aumenta aqui em Roughness, ou se quiser ela mais brilhante, eu gosto de deixar um pouquinho fosco, ó. Tá vendo? Não totalmente, vamos ver. Tá vendo? Que aí ela fica bem brilhante e fica com um aspecto bem interessante, igual a gente fez aqui com o cano. Beleza? Vamos agora aplicar os materiais nas nossas árvores. Tá? Então vou selecionar esse arbusto aqui, essa folha aqui, né? Selecionar com a tecla Shift, o clique esquerdo é essa aqui também.
Shift pressionado, clique esquerdo, essa e essa. A gente selecionou todos. Ctrl J para a gente unir, comando Join, né? Clicar com direito, Set Origin to Geometry, para a gente ter a origem no centro dos nossos objetos. Vou clicar aqui em New, vou escrever aqui árvore. Vamos agora aqui em Base Color, deixar ele verde aqui também. Só que esse verde aqui talvez a gente possa deixar ele um pouquinho mais escuro, assim, ó. Vamos ver. Deixar ele mais... um pouquinho diferente da cor da grama. Eu acho que vai ficar interessante. Talvez deixar ele um pouquinho mais escuro ainda, para dar um contraste com a nossa grama. Tá certo que depois a grama vai ter textura, mas a gente já pode deixar meio que pré-configurado. Vamos selecionar agora os troncos das árvores, ó. Shift pressionado, clique esquerdo, a gente selecionou todos os 4, ó. Ctrl J para a gente unir eles, clica com o botão direito, Set Origin to Geometry, para a origem ficar no centro deles. Eu gosto de fazer isso, tá? Como já disse, não é uma regra, mas eu gosto de fazer. Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Que não vai influenciar na criação dos materiais. Eu vou selecionar ele aqui, ó. Tá? Vou criar aqui New, vou colocar como nome tronco, né? Que é o tronco das nossas árvores. Aqui em Base Color, a gente pode deixar aqui próximo do vermelho, ó. Aqui até no vermelho, assim, eu acho, ó, mais ou menos. E descer bem esse aqui, ó. Ó. Deixo ele marronzinho. Tá? Aqui a gente pode talvez aumentar o roughness para deixar ele um pouquinho mais fosco, ó. Eu tô até gostando da rugosidade da árvore aqui, das nossas árvores. Eu tô gostando, achei que ficou... A configuração padrão aqui do roughness eu acho que ficou interessante. Depois qualquer coisa a gente altera se for necessário. Tá? Então agora a gente já pode aplicar o material nas nossas montanhas também, ó. Aqui elas estão todas selecionadas, né? Todas unidas, inclusive com os nossos olhos. É até bom que tá dessa forma para a gente ver como que a gente faz para aplicar o material nesses casos. Tá? Então eu vou criar um novo material aqui. Vou colocar aqui como montanhas, como nome aqui, como título do nosso material. Aqui em Base Color, vou deixar no verde, ó. Deixar ele escuro. Acho que assim tá interessante, ó. Só que aí já ficou bem próximo das nossas árvores. Vamos selecionar as árvores, deixar elas um pouquinho mais claras, só um pouquinho. Talvez um tom um pouquinho mais diferente aqui, ó. Assim, ó, tá diferente da grama, tá diferente da montanha. A montanha eu acho que tá um pouco escura, né? Vamos clarear um pouquinho só. Aí, tem 3 tons agora, eu acho que sim, tá bom. E como que a gente deixou tudo combinado, a gente aplicou o material nas montanhas, já aplicou nos olhos também, tá? Porque eles estão todos unidos por meio do comando Join. Como que a gente faz então para aplicar agora os materiais nos olhos? A gente precisa apertar a tecla Tab, né, para a gente acessar o Edit Mode dele, né, do conjunto aqui do grupo, só que ele tem que estar selecionado, né? Apertar a tecla Tab. Aqui dentro, eu só vou clicar no espaço vazio para anular essa seleção que já está ativa aqui, ó. A gente pode clicar no espaço vazio. Eu vou deixar o mouse aqui em cima dessa parte de trás do olho, ó, e apertar a tecla L para a gente selecionar. Mesma coisa aqui, ó, deixar o mouse e o cursor em cima dele, tecla L, tecla L, tecla L, tecla L, tecla L. Selecionamos. Para a gente conseguir selecionar, né, com a tecla L no Edit Mode, a gente precisa deixar o mouse em cima do objeto que a gente quer selecionar. Por exemplo, se você selecionar a montanha assim, sem querer, você precisa dar um Ctrl Z para anular essa seleção, essa última seleção que você efetuou, tá bom? Agora a gente pode clicar aqui no ícone de mais para a gente criar um novo material, ó. Clicar aqui em New e vou renomear ele como olhos 1, que vai ser o fundo do nosso olho, né? Vou pressionar a tecla Enter aqui para confirmar. Tá? A gente agora clica aqui no Base Color, aqui no retângulo em Base Color, vou deixar aqui no preto, ó. Arrastar essa bolinha aqui do lado direito para a extremidade inferior, ó.
E aqui no Roughness, a gente eu acho que pode deixar assim a princípio. E para atribuir o material, né, ele ainda está verdinho. Para atribuir, a gente precisa clicar nesse botãozinho aqui de Assign, que em português seria mesmo atribuir. Olha lá que bacana, vou apertar a tecla Tab só para a gente visualizar. Talvez a gente possa descer um pouquinho a rugosidade. Ó. Descer aqui um pouquinho, ó. Um pouquinho mais brilhante aí. Acho que assim ficou interessante. Depois, se for necessário, a gente faz alguma alteração ou outra. Vou apertar a tecla Tab novamente para a gente acessar o Edit Mode. Vou clicar agora no espaço vazio para anular essa seleção. Deixar o mouse aqui em cima da bolinha agora, ó, tecla L, tecla L, tecla L, tecla L. Selecionar esse outro aqui embaixo agora, ó, tecla L, tecla L. Tá, e agora a gente vem aqui, ó, clica aqui nesse ícone de mais, cria mais um aqui clicando em New. A gente pode colocar aqui como nome Olhos 2. Atribuir já que ele vai ser branquinho mesmo, ó, e diminuir aqui o Roughness para 0, ó, bem lisinho, né? Apertar a tecla Tab para sair do Edit Mode e clicar no espaço vazio, ó lá. Aí que bacana. Aqui simplesmente a gente poderia selecionar esse grupo de montanhas, jogar ela para cá, que já está com o material aplicado, né? E fazer os ajustes para ficar diferente. Mas como é uma aula de exercício, né, para a gente treinar, eu acho que é interessante a gente fazer aqui de novo. Ó. Então, eu vou selecionar esse grupo, tá sem material, clicar aqui nesse botãozinho aqui, escolher aqui, ó, vamos ver aqui, achar ele montanhas. Ela já aplicou o material das montanhas de lá. Apertar a tecla Tab para a gente acessar o Edit Mode. Clicar no espaço vazio para anular essa seleção aqui de baixo também. Ó. Deixar o mouse em cima desse fundo aqui, tecla L, L. Deixar aqui em cima desse aqui também, tecla L, tecla L, tecla L, tecla L. Criar um novo clicando aqui no ícone de mais, New. Clicar nessa setinha aqui. Olhos 1, que é o fundo, Assign para atribuir. Clicar no espaço vazio para anular a seleção. Deixa o mouse em cima da bolinha, tecla L, tecla L. Também, ó, tecla L, tecla L, tecla L, tecla L. Cria um novo material, New. A gente vai vir aqui, clicar aqui para a gente achar ele aqui, ó. Olhos 2, Assign para atribuir. Clique no espaço vazio, tecla Tab para ser Edit Mode. Bacana? Agora a gente já pode criar também um material para os nossos bloquinhos. Eu vou selecionar esse aqui a princípio, clicar aqui em New, renomear ele como bloquinho amarelo, que esse vai ser os bloquinhos amarelos, e clicar aqui no Base Color, aqui no retângulo, jogar para o amarelo, esse é um amarelinho assim mesmo, deixar aqui o metallic dele um pouquinho com aspecto mais metálico, só um pouco, tá vendo? Olha aqui nessa bolinha. Só assim já tá bom, talvez descer um pouquinho mais o roughness, para ele ficar um pouquinho mais brilhante. Não muito também. Aí. Eu acho que assim já ficou interessante. Talvez descer um pouquinho só o metallic. Aí. Eu acho que ficou bom. Clicar no espaço vazio, selecionar esse aqui, ó. Clica aqui. Bloquinho amarelo. O nosso olhinho ficou amarelo também porque ele está com o comando Join, então a gente precisa apertar a tecla Tab para acessar o Edit Mode. Clica aí no espaço vazio para anular se tiver alguma seleção. Deixa o mouse em cima do olho, ó. Deixa o mouse em cima do outro olho. Clica aqui no ícone de mais, nesse botãozinho. Cadê o olho que a gente usou aqui? Ó? Olhos 1, que a gente usou lá na montanha e dá um Assign. Ó. Tecla Tab para sair do Edit Mode. Clique no espaço vazio. Bacana, então já tem o nosso material ali nesse bloquinho. Vamos para os próximos agora. Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou selecionar, clicar com o esquerdo nesse, Shift, clique esquerdo nesse, nesse e nesse. Cadê os outros? Nesse aqui também, ó, Shift, clique esquerdo. Nesse aqui também, Shift, clique esquerdo. Vou pressionar o comando Ctrl J para a gente unir todos eles, né, com o comando Join. Clicar aqui
na bolinha, acabei atribuindo o material da árvore sem querer, não tem problema. Só escolher aqui do bloquinho. Aí. Agora só precisa atribuir o material nos olhinhos, né? Apertar a tecla Tab para acessar o Edit Mode, clicar no espaço vazio para anular uma possível seleção existente, deixar o mouse em cima do olhinho, a tecla L, L, L em todos. Ó. Nesse aqui também. Cadê o outro que tem o olhinho? Nesse aqui também. L, L. Clica no botãozinho de mais, New. Vamos clicar nesse outro botãozinho agora, achar o olho 1, olhos 1, Assign para atribuir, tecla Tab para sair do Edit Mode. Aí, como é que tá ficando show de bola. Dá um Ctrl S para salvar, para não correr o risco de perder. Vamos agora selecionar, partir para o próximo material, que vai ser esses outros bloquinhos com os tijolinhos. Tá? Então, eu vou selecionar ele aqui, ó. Selecionei. Tá? Vou clicar aqui em New para a gente criar um novo. Aqui a gente pode renomear ele como bloquinhos 2, só para diferir do outro. Tá? Aqui em Base Color, vou clicar aqui no retângulo. Vamos deixar ele aqui mais pro lado do vermelho aqui mesmo. E jogar um pouquinho para baixo aqui para ele ficar mais marronzinho. Ficou muito escuro. Vamos jogar um pouquinho mais para cá. Vai ficar meio com cor de tijolo mesmo, tá vendo? O que você acha? Eu acho que tá quase bom. Vamos ver. Clicar aqui de novo. Isso daqui é por teste, tá? Você precisa ir fazendo os testes para ver qual cor que fica mais bacana. Vamos ver. Eu acho que assim ficou bom. Tá? E para a gente diferir, na verdade vamos fazer o seguinte. Já vou deixar a tecla Shift pressionada, selecionar esse, e vou pressionar o comando Ctrl J. Já aplica em todos, ó, de uma vez. E eu não estou gostando muito dessa cor, viu, para te falar a verdade. Vamos deixar ela um pouquinho mais avermelhada. Vamos ver. E descer um pouco o roughness aqui para deixar ela um pouquinho mais brilhante. Muito, né? Isso daqui é por teste mesmo, você precisa ir fazendo o teste aí, vendo como que fica melhor. Eu acho que pode ser um pouquinho mais vermelhado. Não muito, né? Jogar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Vamos ver. Depois, se for necessário, a gente faz algum ajustezinho. Tô achando que tá muito forte essa cor. Deixar um pouquinho mais escuro aqui. Aí. Só que aqui, o material que a gente deixou por dentro, né, o retângulo que a gente ia deixar dentro, eu vou colocar uma outra cor para dar um contraste maior. Tá? Então, vou selecionar ele aqui, ó. Vou clicar com o direito do mouse aqui, Set Origin to Geometry, para deixar a origem no centro deles. E vou fazer isso também para os outros bloquinhos, né? Selecionei esse grupo aqui, clicar com o direito, Set Origin to Geometry. E agora então a gente vai selecionar os nossos bloquinhos aqui, o grupo de bloquinhos, ó. Vou pressionar a tecla Tab para a gente acessar o Edit Mode deles, clicar no espaço vazio para a gente anular se tiver alguma seleção, e vou deixar o mouse em cima do centro do bloquinho, ó, que é aquele quadrado que a gente tinha deixado por dentro, para selecionar o que está no centro dele, ó, não os tijolinhos. Tá vendo? Ó, vou mover aqui só para você ver, ó. Então a gente vai selecionar todos esses bloquinhos internos. Tá? Então tem que deixar o mouse dentro aqui no rejunte, ó, e apertar a tecla L. Ó. Beleza? Vamos fazer isso para esse aqui também. Ó. Deixa dentro do rejunte tecla L. Aqui também, dentro do rejunte tecla L. Nesse outro aqui também, ó, dentro do rejunte tecla L. Dentro do rejunte tecla L, dentro do rejunte, por fim, tecla L. Tá? Então agora a gente pode criar um novo material aqui. E aqui a gente vai colocar, criar aqui, clicar aqui em New, ó, colocar como nome bloco interno. Tá? E aqui a gente, aqui em Base Color, pode jogar aqui pro vermelho também, ó, escurecer bastante. Vai ficar um marronzinho assim mesmo, mais escuro.
deixar ele mais rugoso aqui no Roughness, aumentar. Ficar mais fosco. Clicar em Assign para atribuir. Apertar a tecla Tab para ser do Edit Mode. Olha o contraste que eu te falei, tá vendo? Por isso que é interessante ter ele ali, ó. Bacana? Essa plaquinha aqui, ela vai ter uma textura também, mas a gente pode até criar um material para ela já, ó, só para exemplificar. Clica aqui em New, colocar aqui placa. Ela vai ser branca mesmo. Aqui em Roughness a gente pode jogar para o máximo. Madeira geralmente é fosco. Clica no espaço vazio. Olha só que bacana. Por fim, a gente pode criar então um material para nossa água. Tá? Então eu vou selecionar ela, clicar em New. Aqui eu vou colocar como nome água mesmo. Em Base Color a gente joga aqui pro azul. Ó. Esse azul assim eu acho que tá bacana. E agora a gente pode escurecer ele um pouco mais. Olha só que interessante. A rugosidade dele a gente tira. Deixa com 0 de rugosidade. E aqui que a gente poderia fazer para ficar interessante, aqui nesse parâmetro aqui, Transmission, a gente pode aumentar um pouquinho também. Ó. Esse parâmetro a gente usa para criar material de vidro, né, também. Então a água tem levemente um aspecto de vidro, olha que interessante. Se você quiser deixar ela mais clara, ó, você pode mover aqui, ó. Aqui também, ó. Tá vendo? Você pode controlar aí para ficar uma água, vamos ver se talvez um pouquinho mais escuro. Aí você pode fazer diferente do meu, tá? Não precisa ficar exatamente igual. Depois então a gente vai aplicar uma textura nessa parte aqui, nessa grama. Nessa aqui também, nessa outra e tudo mais. Nos canos também a gente vai aplicar e vai dar o tchan final. Aqui esses troncos de árvore eu tô achando que ficaram um pouco escuros. Eu vou deixar eles um pouquinho mais claro. Deixar um pouquinho mais claro. Pouca coisa. E deixar ele um pouquinho mais brilhante, só um pouquinho. Esse material aqui da árvore, talvez a gente possa deixar um pouquinho coisa mais fosca. Aí. E esse dos tijolinhos, talvez um pouquinho menos vermelho, vamos ver aqui. Aí, ó, eu selecionei aqui, até interessante que aconteceu isso, eu selecionei o bloquinho. Tá? E aqui tem os dois materiais, que é os dois materiais do bloquinho. Se eu deixar esse aqui selecionado e mudar a cor aqui, ó, a gente vai mudar a cor do rejunte ali dentro, olha lá para você ver. Tá vendo? Vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar. Para a gente conseguir alterar, então a gente precisa estar com o material que a gente quer alterar selecionado. No caso aqui eu quero alterar os tijolinhos, então eu vou selecionar aqui o bloquinho os dois, que no caso é o tijolinho. E agora a gente consegue mexer nele, ó, tá vendo? Deixando um pouquinho mais claro só. Talvez um pouquinho mais aqui, ó. Vamos ver. Isso aqui é tudo teste mesmo, viu? Não tem muito... Vamos ver. Assim eu acho que tá ótimo. Beleza? Então ainda vai faltar a gente aplicar as texturas. Essa placa vai ter uma textura aqui, vai ter textura na grama. Nesse bloco vai ter textura, mas eu achei que é interessante, é válido, né? A gente ter feito essa aula colocando os materiais em tudo para você treinar aqui para ver como é que faz. Se você ficou com alguma dúvida, pode me perguntar aí nos comentários. Depois você tira um print aqui dessa cena aqui do jeito que tá, ou se você quiser fazer um videozinho e tal, e me marca lá no Instagram, tá? Que eu vou compartilhar nos meus stories e te parabenizar por você ter chegado comigo até aqui, beleza? Não se esqueça do e-book, salve o seu projeto, e agora na tela eu vou recomendar para você alguns vídeos interessantes, legais aqui do canal para você assistir, beleza? Te vejo na próxima, um abraço e fique com Deus!